Acredito sinceramente que o momento que o Brasil está vivendo e passando é um dos mais delicados de nossa história. Estamos aguardando o relatório também do Tribunal de Contas da União sobre as contas públicas e aguardando, claro, como eu referi aqui, a sabatina do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Estamos falando também de liderança de um governo que foi eleito e precisa dar respostas com muita, eu diria, transparência, com muita responsabilidade, com muita coragem, sobretudo nesse momento em que a própria presidente se sente fragilizada. Tantas são as pressões contra o governo e tantas são as pressões de fora em relação à situação e à crise que estamos vivendo. O Brasil é muito maior do que qualquer partido político, é muito maior do que qualquer ideologia política, é muito maior do que qualquer um que ocupe a presidência da República. O Brasil é uma nação e o Senado é uma parte importante desta nação. Nós não podemos frustrar a sociedade brasileira neste momento. Quanto à questão do ajuste fiscal, o governo precisa ser transparente. Quando se perde ou se pede um ajuste, é preciso também um discurso e uma responsabilidade que a sociedade perceba claramente onde o governo quer chegar, como quer chegar. E aí fazer também aquilo que nós chamamos de disposição de cortar os gastos, redução de ministérios. Aonde vai acontecer e quando vai acontecer? Os gastos dos cartões corporativos não serão ou serão melhor controlados? O que foi gasto? Como foi gasto? E nós temos que ter essa responsabilidade de ajudar, mas também de exigir essa transparência. O governo pede apoio e união, mas também precisa, a partir dele, governo, o protagonismo nessas duas ações. Tem que acabar com o discurso do comparativo entre o presente e o passado. É preciso exatamente esse grau de comprometimento e de confiança para assegurar que a governança, a boa governança, a governança transparente e com responsabilidade vai chegar à sociedade. No caso do ajuste fiscal, é preciso mais solidariedade com os estados que estão quebrados. O estado do Rio Grande do Sul passa hoje por uma dificuldade seríssima por não conseguir pagar sequer os salários dos seus servidores. É um caso que preocupa outros estados que vivem a mesma circunstância de dificuldade financeira. A situação trágica das contas públicas do Rio Grande do Sul, senador Paim, e Vossa Excelência já abordou isso aqui na tribuna, pode se alastrar para o Brasil de amanhã se as instituições democráticas não atuarem de forma muito responsável. Muitos estados também estão dando o sinal da crise, porque também parcelaram os salários dos seus servidores, como na região Nordeste, em alguns casos. O Rio Grande do Sul pode ser o Brasil de amanhã e a Grécia de ontem. No nosso estado, no entanto, não há uma União Europeia para salvar todos os estados. Então, nós temos que ter responsabilidade para debatermos e encontrarmos nossos próprios caminhos, encontrarmos as soluções mais adequadas a este momento tão difícil e tão desafiador. O protagonismo não pode ser apenas de um partido. Em tempo de crise como essa que estamos vivendo, o protagonismo não é também só da presidente, mas ela é a principal peça nesse processo. Quando se fala em protagonismo e união, tem que se buscar realmente ouvir. Vamos construir convergência que pode salvar o Brasil desse momento trágico, político e econômico que estamos vivendo, para que enxerguemos, enfim, uma luz no fim do túnel. Vamos respeitar o trabalho que o Judiciário vem fazendo e vamos dar autonomia para o Poder Judiciário. Vamos fazer a nossa parte aqui como legisladores e vamos esperar que o Executivo exerça a liderança necessária, não em favor do partido do governo, mas em favor de uma nação, porque o povo brasileiro não suporta mais tantas dificuldades como a que estamos vivendo agora. Tenho andado muito pelas cidades do interior, desde o produtor rural, pequeno agricultor familiar, cidadão da cidade do campo,
que está temendo o desemprego, ao microempresário. Tudo passa pela sociedade e preocupa, sobretudo, as prefeituras municipais, que, da mesma forma, estão vivendo seríssimos problemas financeiros. O governo tem, por isso, ter responsabilidade fiscal, o judiciário responsabilidade jurídica e nós aqui no Legislativo precisamos ter a responsabilidade política e institucional na hora das decisões. Não vamos, senador Cristóvão, e eu sei que esse é o seu sentimento, nós não vamos aqui detonar uma pauta-bomba para o Senado Federal, porque não é contra o governo, seria contra o país. Então, eu penso que essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigada, senador Paulo Paim, muito obrigada, caros colegas senadores.